Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, é a parte 2, do nosso estudo. Estamos estudando neste trimestre sobre as marcas da vida cristã. E na semana passada nós iniciamos a temática sobre a marca do amor. Hoje é a parte 2 desse estudo e eu quero ler com você o texto bíblico de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler aí do versos de 3 a 7 de 1 João, capítulo 2. Diz o texto, 1 João 2, de 3 a 7. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Como já vimos, irmãos, na lição anterior, João ele trata do amor como marca da vida cristã de uma forma ímpar e singular. Sendo então, irmãos, o amor a prova social da vida espiritual e da transformação moral. E falando sobre a marca do amor, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer no Evangelho de João, conforme já falamos aqui anteriormente, que a marca, que se nós amarmos, nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Em João nós vamos ter isso, o texto nos fala isso. E o verdadeiro cristão, quando nós olhamos para 1 João, nós aprendemos que há 3 provas que identificam um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, segundo 1 João. A primeira prova, o primeiro destaque que faço é que a evidência de um crente verdadeiro, de um cristão genuíno e sincero, é o fato de que ele anda na luz. Andar na luz é a primeira prova que identifica um cristão genuíno. A segunda prova que identifica um cristão verdadeiro é o fato dele obedecer a palavra de Deus. E o terceiro destaque que faço como prova que identifica um cristão verdadeiro à luz de 1 João é o amor a Deus e ao seu semelhante. É o amor a Deus e ao seu semelhante. E João ele trata do amor como uma marca da vida cristã, uma marca muito importante e relevante às nossas vidas. A Bíblia, ela nos fala sobre o amor. O amor é algo real que deve se transformar em atos, e não leva em consideração a vontade humana. Todavia, age debaixo do propósito divino. Por isso, João nos leva à reflexão sobre o que é amar e como essa marca pode impactar o mundo. Então, falando aí, dando continuidade a este tema, a este assunto, falando sobre amor, o primeiro destaque que faço, baseado aqui em nossa lição, é que amar é entregar-se a si mesmo. Amar é entregar-se a si mesmo. A prova do amor é o sacrifício, e podemos, essa afirmação ela está pautada em 1 João capítulo 3, versos de 16 a 24. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É um amor sacrificial. Foi esse amor que Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário. Um exemplo prático do amor real é a entrega voluntária de Jesus pela humanidade. E o texto que aqui acabamos de ler, verso 16 do capítulo 3 de João, vai nos falar sobre a entrega a si mesmo.
Muitas das vezes nós achamos que essa entrega é literalmente dar a vida, mas também devemos aplicar e refletir que essa entrega também está relacionado à dedicação, à colaboração, né? Por exemplo, o nosso contexto familiar é entregar-se a si mesmo, é buscar a felicidade de alguém, é buscar servir, é buscar abençoar, é buscar estar disponível, né, para a nossa família, para o nosso próximo. Amar o nosso próximo está relacionado à entrega voluntária, à dedicação, né? Quando você cuida da sua família, você zela pela sua família, você busca a felicidade da sua família, né? Você, né, se entrega em benefício da sua família. Estou dando exemplo de família porque estamos aí no mês da família, né? Mas eu estou falando aqui de um amor que revelado, evidenciado pelas atitudes, pelo comportamento, né? O maior ato de amor, irmãos, ele foi realizado na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário. Jesus, ele demonstra o que é amor na cruz do Calvário. Diz a Bíblia em João 3,16, é a mensagem que nós, é o texto que nós conhecemos e sabemos de cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Sabemos do amor de Deus e Jesus, ele demonstra o seu amor por nós numa entrega voluntária, numa entrega sacrificial, na cruz do Calvário. Portanto, o maior ato de amor, né, já visto e conhecido, ele foi realizado na cruz do Calvário, né? E se estamos falando, né, que amar é entregar-se a si mesmo, amar envolve generosidade, né? Como cristãos, como servos de Jesus, como filhos da luz, né, como discípulos do Senhor, nós devemos amar e nós devemos demonstrar compaixão para com o nosso semelhante, porque a compaixão do cristão faz com que o seu amor se torne ato, não são apenas expressões, mas atos de amor, né? E nós devemos amar e exercer generosidade para com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Não se pode, irmãos, saciar a fome de uma família em dificuldades apenas com um abraço e com um simples eu te amo. Em outras palavras, né, devemos ajudar o nosso próximo, devemos ser generosos, devemos, né, ajudar aqueles que carecem, que precisam do nosso auxílio. A generosidade, né, ela parte do princípio da mordomia, né, assunto que nós já estudamos aqui, né, há um tempo atrás. Então, o amor ou o amar envolve generosidade, envolve compaixão, envolve, né, verbalizarmos o amor, tornar prático o amor. Amar é permanecer também, né? Amar é permanecer. João conclui que amar é obedecer e permanecer em Cristo, né? Se o amor é o maior dos mandamentos, né, e a prova da verdadeira conversão, João ele conclui que amar é obedecer e permanecer em Cristo, né? Diz o verso 18 do capítulo 3 de 1 João: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Em verdade. É um texto muito claro, né, e objetivo, né? João conclui que amar é obedecer e permanecer em Cristo. Poderia aqui dizer as palavras de João, palavras bíblicas: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, né, irmãos, com o nosso coração, né? Quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos e os seus mandamentos não são pesados sobre a nossa vida, né? Isso aí, né, obedecer os mandamentos de Deus
é só para aqueles que amam a Deus, né? Se você não ama a Deus, fique tranquilo, mas se você ama a Deus, né, você obedece os seus mandamentos, tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus, e estes mandamentos não são pesados, né, para você nem para mim. Então, amar é permanecer fazendo a vontade de Cristo, é permanecer fazendo a vontade de Deus, né? E sobre isso, né, amar é permanecer, é obedecer, né? Uma coisa puxa a outra, né? O fato de nós amarmos a Deus e permanecermos no amor não nos dá o direito de vivermos como quisermos, mas o fato de amarmos a Deus nos dá o direito de sim vivermos segundo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. O fato de falarmos aqui do amor, e na semana passada eu disse isso, né, que às vezes, ou no cenário em que nós vivemos hoje, o amor em muitos contextos está sendo mal compreendido, né? Quando as pessoas acham que por amar, né, ou em nome do amor, é permitido fazer tudo o que quiser, né? E amar não é isso. Amar envolve cuidado, exemplificando, né? Por amar, né, os seus filhos, você o corrige, né? Você não concorda com tudo que eles fazem, né? Por nos amar, Deus não aceita tudo o que fazemos. Deus nos corrige, Deus nos disciplina e Deus reprova o pecado, mas Deus nos ama, né? Então nós devemos entender que amar não é aceitar tudo, né? Amar é totalmente diferente disso, né? Nós não podemos confundir amor com aceitar tudo, né? Jesus, ele nos amou, ele nos ama, ele se entregou por nós e ele quer o nosso melhor, né? E nós também devemos amar a Deus e viver em obediência a ele. A própria Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, né, para permanecermos firmes neste amor, fazendo e vivendo não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida é a nossa santificação, é a nossa consagração. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos andar na luz, porque Ele é luz. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos caminhar juntinho de Cristo, abandonando o pecado, né? Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós devemos compreender bem, né, que o que identifica um cristão verdadeiro e genuíno é o fato de que ele anda na luz, é o fato, né, de que ele obedece a Deus e aos seus mandamentos, e é o fato também de que ele ama a Deus e ao seu irmão, ao seu próximo, ao seu semelhante. Nós devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor, Deus, né, e de Deus procede o amor. E como filhos de Deus, nós devemos amar uns aos outros a ponto de perdoar uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos perdoar uns aos outros. Eu já disse aqui que um dos tópicos é entregar-se a si mesmo, ou, né, amar é abdicar-se, né, é abrir mão da minha vontade, né, e nós devemos perdoar uns aos outros, porque é uma recomendação bíblica, é um mandamento bíblico, perdoar uns aos outros. O amor é a marca fundamental, amar é ser aperfeiçoado, né? Diz Colossenses 3 que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o segundo destaque que faço dentro do nosso estudo, né, que amar é ser aperfeiçoado. Essa perfeição, né, ela foi nos revelada em Cristo, como é enfatizada por João no capítulo 4. Né? Vejamos os versos 9 e 10. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, essa perfeição foi nos revelada em Cristo, como enfatiza o apóstolo. 1 João 4, 9 e 10.
Foi por amor que Deus entregou seu Filho para nos resgatar. É por isso que nós cantamos, ó que amor glorioso, né? Ó que amor glorioso, foi por amor que Deus entregou o seu Filho para nos resgatar. O amor de Deus não anulou sua santidade e justiça, como alguns pensam e gostariam que fosse. É algo que disse aqui há minutos atrás, é importante aqui ressaltarmos, né? O amor de Deus não anulou sua santidade e sua justiça, como alguns pensam, né? Ou gostariam que fosse assim, né? O amor de Deus não anula a sua santidade, não anula a sua justiça, e nós devemos ter consciência disso, irmãos. Foi por amor que Cristo morreu em nosso lugar, sendo o sacrifício perfeito. Nesse prisma, então, o amor nos conduz. O amor nos conduz ao caminho do aperfeiçoamento, ou seja, o amor nos conduz ao caminho da santificação, uma vez que caminhamos em direção ao exemplo de Cristo. Lembra? Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, né, o amor nos conduz ao caminho do aperfeiçoamento, né, nos conduz em direção ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro e última colocação dentro aqui do nosso estudo, né, é que o amor é uma marca fundamental. O amor é uma marca fundamental, irmãos. É isso, este é um dos pontos também do nosso estudo, né? O verdadeiro cristão é reconhecido não apenas pela doutrina, mas sobretudo pela vida. O discurso, né, não pode estar dissociado da vida. Obviamente que nós precisamos ter um equilíbrio, né, de alinhar a doutrina, né, e toda a palavra de Deus na nossa vida. Conforme li aqui, o verdadeiro cristão é reconhecido não apenas pela doutrina. Se eu me basear só na doutrina, eu vou ser alguém seco e rude, mas tendo equilíbrio, de obedecer a Deus, de me santificar e consagrar a Deus e amando, o ponto do equilíbrio. Também o amor sem a doutrina vai gerar um outro problema, porque aí nós vamos aceitar tudo, e vamos achar que tudo é normal, como alguns pensam e ensinam atualmente em nosso meio. Então, precisa haver um equilíbrio, em nossas vidas. A saúde está no equilíbrio, e o discurso não pode estar dissociado da vida. Não podemos imaginar um cristão andando sobre a direção do ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, irmãos, nós devemos amar uns aos outros. Quem não ama o irmão não ama a Deus. É isso que João também está nos ensinando. O amor é a marca fundamental, pois, como prova social do verdadeiro cristão, ele tem sua fonte em Deus. O cristão não é a fonte do amor, Deus o é. Nós devemos apenas deixar que o amor de Deus que nos alcançou possa agora fluir e alcançar outras pessoas. Nós devemos fazer isso, deixar o amor de Deus fluir através de nossas vidas para que possamos alcançar outras pessoas. Diz o verso 18 de 1 João, capítulo 4, que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, finalizando aqui a nossa palavra, não podemos banalizar o amor, é preciso vivê-lo. O amor cristão é sacrificial, porque ele tem a sua origem no amor do Pai que deu seu Filho único por nós. O amor cristão não é sentimento humano, baseado em convenções pessoais, mas um mandamento. O verdadeiro cristão busca viver em amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos praticantes da palavra, a amarmos uns aos outros,
a perdoarmos uns aos outros, a vivermos uma vida consagrada, santificada a Deus, né? E amando uns aos outros, zelando uns dos outros. Diante disso, para pensar e agir, o que você tem feito quando encontra alguém, né, diante de você que precisa do seu auxílio, da sua ajuda? Suas ações com aqueles que estão em situação de necessidade têm sido ações de amor, né? Você tem amado e cuidado das pessoas que estão próximo a você? Você tem exercido perdão sobre a vida daqueles que te ofendem? Ou você tem buscado perdão daqueles que você ofendeu? João, a carta de 1 João, trata e reflete muito sobre isso. E nós precisamos, né, ser sinceros com nós mesmos. Em muitos momentos guardamos rancor, né, ou agimos com falta de amor com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Isso é algo, né, que desagrada a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros, né, a zelarmos uns pelos outros, a começar da nossa casa, né, a começar do nosso, né, da nossa família. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra nesta manhã possa ser de grande relevância na sua vida, de grande crescimento espiritual, né, e que sirva para a nossa reflexão e meditação ao longo deste dia. Nós vamos orar a Deus neste momento. Eu quero aproveitar aqui para dizer que logo mais, às 19h30, nós nos encontraremos para uma grande celebração, se o Senhor nos permitir, né? Celebração, estamos no mês da família, né? E participe conosco, esteja conosco em nossa igreja. Próximo fim de semana também teremos a Conferência da Família. Participe conosco, divulgue, convide pessoas para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus querido, pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus querido, a sermos praticantes da tua palavra, a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a perdoarmos uns aos outros, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus querido, a cada dia mais a sermos aperfeiçoados na tua palavra, ó Deus, baseados e sustentados neste amor. O amor é o vínculo da perfeição. Que nós possamos a cada dia mais, ó Pai querido, buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a amarmos uns aos outros. Ó Pai querido, que a mão do Senhor seja sobre nós neste dia, nesta manhã, e que nós possamos ser a cada dia quebrantados pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, por tudo. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Deus te abençoe, meu querido, né? Que possamos amar uns aos outros e que nós possamos ter a real e exata compreensão do que é amor. Não devemos confundir amor com aceitar tudo. Lembre-se disso. Amor, né, não é ausência de disciplina, mas amor envolve uma série de fatores. Amor envolve cuidado, amor envolve dedicação, amor envolve entrega, amor envolve disciplina, correção. Este é o amor de Deus por nós. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.